Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRAcast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Olá! A plenária comentada de hoje trata da 252ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 20 de agosto de 2025, e da 4ª sessão extraordinária de julgamento, realizada em 5 de setembro de 2025. Entre os informes, destacamos a homenagem prestada pelo Gustavo Augusto e Lilian Marques ao Ricardo de Castro, chefe de assessoria do gabinete da presidência, e a abertura das inscrições para conselheiros e voluntários do ICAD. Hoje contamos com a participação de Marcos Drummond Malvar. Ele é especializado em antitrust, anticorrupção, compliance e regulação estatal, é membro do Conselho Consultivo do IBRAC e integrou o Comitê de Cartel e Prática Criminal da Seção Antitrust da American Bar Association, ABA, é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e possui especialização em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas. Para começar, eu vou comentar a ata do Circuito Deliberativo Virtual 24 de 2025. A maior parte das decisões contidas na ata do CDV estão confidenciais, sendo que não é possível identificar nem as partes envolvidas nos processos para a maioria dos casos. Em 2 deles, a confirmação de cumprimento das obrigações integrais em APAC e AC, respectivamente o pagamento da multa e das obrigações comportamentais. Essas obrigações comportamentais foram impostas num ato de concentração envolvendo canais de televisão. Além disso, houve homologação de 2 termos de compromisso de cessação com conselhos regionais de odontologia. Os termos do acordo ainda não estão públicos. Eu queria agradecer a presença do Marcos e já passar a palavra para ele para comentar um ato de concentração. Eu é que agradeço, Ale, Roberto, a participação e o convite. É uma iniciativa muito bacana do IBRAC e que eu sei que dá muito trabalho, e parabéns a vocês pela iniciativa. Eu acho que ela aproxima muito a comunidade antitruste da autoridade e faz também com que a gente tenha uma clareza maior sobre o que é decidido nas sessões do CAD, e isso é uma atitude importante e louvável. Parabéns. Indo para o primeiro caso, um ato de concentração envolvendo uma estrutura para construir um terminal de GLP, de gás liquefeito de petróleo, no porto de Pecém, no Ceará. A peculiaridade desse ato de concentração, que fez com que um terceiro recorresse da decisão de aprovação sem restrições da SG, é de que quem está construindo essa estrutura dentro da área do porto são 2 distribuidoras de GLP, e as distribuidoras de GLP são as que utilizarão essa estrutura para poder obter o gás liquefeito de petróleo e envasar os seus botijões de 13 quilos e também outros usos desse combustível. E surge, portanto, uma preocupação com o uso que elas vão fazer dessa estrutura e a possível discriminação de terceiros, outras distribuidoras de GLP especificamente, que não são as que são sócias do empreendimento. Há uma preocupação levantada pelo terceiro com uma autopreferência, com efeitos exclusionários, com a exclusividade que elas têm de utilização do terminal. E uma peculiaridade a mais desse caso, além do fato de as sócias atuarem no mercado, que vai ser o principal demandante dos serviços desse terminal, é o fato de que, mesmo sendo um empreendimento greenfield, ou seja, uma estrutura nova que, em tese, aumenta a oferta no mercado, ela se dá num contexto muito específico lá do Ceará, de substituição
do terminal de Mucuripe, que por questões principalmente ambientais estava sendo desativado. E com o novo terminal, você substitui o abastecimento que era feito via terminal de Mucuripe por esse abastecimento feito no terminal no porto de Pecém. Então, mesmo sendo uma estrutura nova, ela é uma estrutura nova construída para substituir uma estrutura antiga que está sendo desativada. Então, você não vai ter necessariamente um incremento significativo de oferta, mas uma substituição monopolística na oferta desse produto, desse combustível ali no Ceará. E muito se discutiu nesse caso se essa de fato era a única opção para as distribuidoras que atuam na região. Se não poderia, por exemplo, vir GLP do terminal de Suape, que tinha sido objeto de um ato de concentração anterior analisado pelo CAD e que já é responsável pelo abastecimento de 70% da demanda de GLP do Nordeste. E o que se verificou na decisão é que tem uma preocupação sim com esse terminal do Ceará, que ele tem uma diferença competitiva, que as preocupações levantadas, não só pelo terceiro, mas identificadas pela SG, tem algum mérito, mas que algumas medidas poderiam mitigar essa preocupação. E a primeira delas é uma explicação dada pelas próprias requerentes de que o investimento necessário para a construção desse terminal é tão alto que esse investimento só se paga, esse negócio só é viável, se essa demanda por GLP vier também de terceiros, porque apenas as requerentes não conseguiriam, com a sua própria demanda, viabilizar o empreendimento e fazer com que eles pagassem, ele ficaria ocioso. Então isso tiraria um incentivo para um efeito exclusionário. Elas, como sócias do empreendimento, têm sim incentivos para que esse terceiro utilize de fato esse terminal. E uma outra questão também que foi muito discutida e nesse caso é que a gente está falando de um setor que é um setor regulado pela Agência Nacional de Petróleo. E a ANP tem uma resolução, a resolução 881 de 2022, que já impõe na operação desse tipo de infraestrutura uma obrigação de acesso não discriminatório. Então surgiu também uma discussão, foi tratada no voto do conselheiro Vitor Fernandes também, de suficiência ou não da regulação setorial para endereçar a preocupação antitruste, que é uma discussão recorrente nos casos de atos de concentração em setores regulados. Além disso, acho que a gente teve, na solução desse caso, uma manutenção da decisão da SG de aprovação sem restrições, mas uma manutenção com ressalvas. Optou-se por não tomar compromisso das partes via um acordo em controle de concentrações, nem impor compromissos unilateralmente. Aprovou-se sem restrições. Mas usou-se uma técnica de julgamento ali que implica, na verdade, quase que materialmente uma aprovação com restrições. Porque se aprovou sem restrições, mas com a declaração que delimita o objeto dessa aprovação em compromissos de não adotar algumas medidas de caráter comportamental. Então, o que se leu foi: as partes se comprometeram no que foi apresentado ao CAD, no contrato apresentado ao CAD, a não discriminar, a garantir o acesso de terceiros, a adotar uma série de medidas que endereçam a preocupação concorrencial. Então, no lugar de tomar esses mesmos compromissos que ela já voluntariamente ofereceu no ACC, vou aprovar sem restrições, declarando que o escopo da aprovação tem como pressuposto esses compromissos assumidos pelas partes. E se
elas agirem de maneira incompatível com o cumprimento desses compromissos, ou por via contratual, alterarem ou deixarem de aplicar qualquer dessas medidas com as quais elas se comprometeram, nós teríamos um novo ato de concentração que precisaria ser notificado. E isso foi colocado de maneira bastante enfática pelo relator, o presidente Gustavo Augusto, e também reiterado no voto vocal que foi apresentado pelo conselheiro Vitor Fernandes, que também foi na mesma direção do conselheiro Gustavo Augusto. Então, acho que de mensagens gerais desse ato de concentração, a gente tem, primeiro, a questão de que ser um setor regulado não exclui a possibilidade de análise do CAD para endereçar, inclusive, problemas que a própria regulação já trata nos seus normativos. Então, a preocupação do CAD, ela se soma à preocupação da autarquia, embora haja, sim, uma deferência à atuação regulatória, até para evitar, e isso foi uma preocupação bastante vocalizada na sessão, uma atuação contraditória do Estado via o órgão regulador e o órgão de defesa da concorrência. A segunda mensagem eu acho que não é porque é greenfield que não tem problema concorrencial. Então, preocupações com uma relação entre concorrentes no empreendimento greenfield e com a possibilidade de fechamento, especialmente quando esse greenfield vem num contexto de substituição de um empreendimento que já existe, autorizam sim a ação do CAD e podem justificar, em outros casos, remédios ou uma aprovação sem restrições, mas com ressalvas, como foi o caso aqui. E o terceiro é essa técnica de julgamento que parece ser uma tendência do CAD, porque já havia sido adotada, ainda que de maneira menos explícita em outros casos, de estimular as partes a voluntariamente apresentar esse compromisso e evitar uma intervenção via um remédio que demandaria um monitoramento, com custos adicionais para o CAD, e simplesmente adotar isso como premissa e fiscalizar o cumprimento dessa premissa depois, caso necessário, mediante uma denúncia. Essa parece ser uma tendência de julgamento. E vai na linha, por exemplo, de um caso no ano passado, em que o próprio relator, o então conselheiro Gustavo Augusto, desistiu de uma vocação quando as partes explicitaram qual era o escopo e o entendimento de uma determinada cláusula na qual se verificava um problema concorrencial. Então se evitou que esse processo tivesse que ser levado a julgamento pelo tribunal, que houvesse uma determinação de alteração, com uma adequação das partes ao longo do processo à interpretação que era desejada pelo CAD. Então, isso passa a ser, eu acho, um elemento importante para os advogados, economistas que atuam na área, para pensar como uma alternativa para viabilizar a rápida aprovação dos atos de concentração dos clientes que representam. Obrigado, Marcos. Realmente, esse caso é muito interessante e acho que você tocou nos pontos fundamentais dele. Agora eu vou passar a palavra para o Roberto, para ele comentar o ato de concentração, final 5409-2025. Muito obrigado, Ale. Esse ato de concentração, ele traz discussões bem relevantes e atuais sobre a temática de configuração e de conceito de controle e sobre aquisições de participação pelo controlador unitário. A operação, ela basicamente consistia na incorporação da totalidade das ações da BRF pela Marfrig, que já era controladora unitária da BRF. A Marfrig, ela detinha participação um pouquinho superior a 50% na BRF. E após a operação, a BRF se tornaria uma subsidiária integral da Marfrig, e os atuais acionistas minoritários da BRF, eles teriam a opção, em um momento posterior, de subscrição das ações dessa nova empresa. O ato de concentração ele foi notificado sob o rito sumário para a Superintendência Geral e ele foi aprovado de forma bem rápida, bem objetiva pela SG, que entendeu que a operação resultava em sobreposições com ΔHI irrisório
e integrações verticais com shares inferiores ao patamar de 30%. Então acabou aprovando a operação sem restrições, um parecer bem simples e objetivo. Considerando inclusive que a aquisição inicial de participação na BRF pela Marfrig, ela já havia sido analisada pelo CAD, e essas mesmas relações que estavam decorrentes dessa operação atual, elas já teriam sido analisadas e teria sido concluída pela ausência de riscos. No entanto, a SG acabou recebendo, dentro do prazo, um pedido de habilitação de terceiro interessado pela Minerva, que é uma empresa concorrente tanto da BRF quanto da Marfrig. E a empresa alegaria que haveria riscos decorrentes da operação em função do Interlocking Directorates pela Salic, que é um fundo acionista minoritário da BRF, que poderia vir a deter participação na nova empresa por meio da subscrição das ações. E esse fundo ele já detém participação na Marfrig e na Minerva. Então poderia haver aí um Interlocking Directorates decorrente da operação. E a Minerva acabou sendo habilitada pela SG, tendo em vista que ela cumpria os requisitos necessários, e imediatamente apresentou um recurso requerendo a revisão da decisão de aprovação sem restrições pela SG. O caso foi distribuído para o presidente Gustavo Augusto, para a relatoria, e foi pautado para a para a 252ª sessão de julgamento. E no seu voto, o presidente ele conheceu do recurso da terceira interessada e acabou votando pelo seu parcial provimento, atestando que a subscrição das ações da nova empresa, pela Salic ou por outros acionistas minoritários, caso a viesse a ocorrer, ela deveria ser objeto de análise de um novo ato de concentração. E, portanto, ele determinou que a Salic não estaria autorizada a exercer qualquer direito político na nova empresa. Porém, ele manteve a aprovação da operação sem restrições. O conselheiro Vitor Fernandes, no entanto, ele manifestou divergência do voto do relator. Ele votou pelo não conhecimento do recurso da terceira interessada e pela consequente manutenção da decisão da superintendência. A primeira discussão que o Vitor traz foi um questionamento muito importante sobre a obrigatoriedade da notificação dessa operação. Essa discussão não tinha sido trazida à tona ainda pela SG, nem pelo conselheiro relator, que acabaram conhecendo da operação sob a premissa de que ela se trataria de uma incorporação, nos termos da Lei 12.529. Porém, o Vitor ele entende que a operação, na verdade, configuraria uma reorganização societária intragrupo. Então, ela acabaria se enquadrando na exceção do parágrafo único do artigo 9º da Resolução 33. Seria, na verdade, uma aquisição de participação pelo controlador unitário, que a Marfrig, de acordo com as conclusões do Vitor, ela já seria um controlador unitário da BRF, portanto, não precisaria notificar essa aquisição de participação. E aí, o conselheiro aproveita essa discussão sobre a obrigatoriedade de notificação para trazer de uma forma bem estruturada e bem robusta alguns entendimentos, na verdade, reforçar alguns entendimentos sobre a configuração de controle, que ele próprio já tinha trazido no caso emblemático da Digesto e da Jus Brasil. Com isso, o Vitor ele demonstrou sistematicamente que o seu entendimento era de que a Marfrig já era uma controladora unitária da BRF e que a Salic não detinha controle compartilhado e, na verdade, só possuía direitos de proteção de investimento. Com isso, o conselheiro acabou não conhecendo do recurso interposto pela Minerva, porque ele entende que, com a configuração de controle unitário pela Marfrig, as alegações da Minerva, na verdade, elas seriam incapazes de demonstrar qualquer preocupação decorrente da operação, tendo em vista que a operação não resultaria na Salic se tornando
algo mais do que um acionista minoritário, sem qualquer influência nas decisões comerciais da BRF. E aí um ponto curioso é que o conselheiro ele acaba não conhecendo do recurso e mantendo a decisão da SG pela aprovação sem restrições da operação. Porém, ao longo do voto, ele sustenta que a operação não deveria ser conhecida, né? Não deveria ser de notificação obrigatória. Porém, como o que estava efetivamente em julgamento era o conhecimento do recurso, ele acaba não editando essa decisão da Superintendência Geral pela aprovação sem restrições da operação e acaba mantendo essa decisão. Na sessão, os conselheiros Diogo Thompson, Camila Alves e José Levi, eles acompanharam o voto do Vitor, mas o conselheiro Carlos Jacques pediu vista. Então, imediatamente em seguida, o CAD agendou a 4ª sessão extraordinária de julgamento para julgamento específico desse caso, e na última sexta-feira, o conselheiro Carlos Jacques, ele conheceu do recurso para, no mérito, negar provimento, divergindo da maioria que já tinha sido formada na sessão anterior. Esse voto, o voto do Vitor, ele foi muito emblemático e muito relevante no sentido de reforçar alguns entendimentos que ele próprio já vem consolidando a partir do voto de Gesto Jus Brasil e acaba trazendo pontos bem importantes na discussão sobre configuração de controle. Agora, Ale, passo a palavra novamente para você. Eu vou comentar o processo administrativo de final 2247/2015-70, mas antes de adentrar no voto da última sessão, acho que é importante trazer um pouco do histórico do caso, porque o julgamento começou há 2 anos. Em 25 de outubro de 2023, o então conselheiro relator do caso, o conselheiro Luiz Braido, ele votou pela condenação de diversos representados, o arquivamento de outros pela suposta participação em um alegado cartel em licitações de prefeituras e do governo do Rio Grande do Norte para a contratação de serviços de engenharia. Esse suposto cartel teria acontecido entre 2005 e 2012. Após a aprovação do seu voto, o então presidente Alexandre Cordeiro pediu vistas para a realização de diligências adicionais. E cerca de 1 ano e meio depois, em 23 de abril de 2025, depois dessas diligências, o então presidente apresentou seu voto pelo arquivamento do processo administrativo em relação a todos os representados, principalmente por ausência de provas. O presidente acolheu uma preliminar levantada pela defesa em relação às provas obtidas por meio de interceptações telefônicas e telemáticas. Para o então presidente, havia dificuldade de acesso integral às mídias e transcrições pelas partes, não havia nos autos o conteúdo completo das escutas, comprometendo o contraditório, e isso é inclusive uma exigência do STJ, que exige que essas provas desse tipo estejam disponíveis na íntegra para os investigados. E no mérito, o então presidente entendeu que as provas documentais eram frágeis para comprovar o cartel e que estavam ausentes documentos originais, não havia provas diretas do acordo ilícito. Após a aprovação do seu voto, o processo foi suspenso em razão do pedido de vista do conselheiro Vitor Fernandes, que trouxe agora seu voto para julgamento. O seu voto foi acompanhado pelo tribunal. O conselheiro Vitor Oliveira acompanhou o voto do conselheiro Luiz Braido e manifestou-se divergindo apenas na dosimetria. Vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, restou vencido o conselheiro relator na dosimetria e o presidente Alexandre Cordeiro no mérito. Aqui eu gostaria de abrir parênteses para fazer um comentário sobre a certidão de julgamento. Apesar dessa complexidade cronológica, de decisões, pedidos de vistas, etc., a secretária do plenário fez um bom trabalho na descrição do caso e dessa cronologia na certidão de julgamento. Essa preocupação em deixar esses documentos quase cotidianos, precisos e claros, ele é muito importante para os administrados,
que precisam entender o que foi decidido e como, e facilitou até o meu trabalho na hora de me preparar para esse podcast. Agora, voltando para o caso, o conselheiro Vitor Fernandes, ele entendeu que o voto do relator havia bem tratado as preliminares levantadas na defesa e, no mérito, ele acompanhou integralmente a linha do relator, reconhecendo que havia sim provas suficientes para a condenação. Para ele, e assim como para o conselheiro Vitor, o conjunto probatório era robusto, combinando tanto elementos diretos quanto indiretos de participação no cartel. Ele destacou, por exemplo, documentos originais encontrados em empresas rivais, erros idênticos em planilhas de custos, que indicava a colaboração conjunta de propostas, além de trocas de e-mails entre os representados. A única divergência do conselheiro Vitor em relação ao voto do relator foi na dosimetria das multas, e foi muito específico. Enquanto o Braido havia se baseado em estimativas, o conselheiro Vitor atualizou os cálculos a partir de informações de faturamento fornecidas posteriormente pela Receita Federal. O conselheiro Braido havia pedido os dados para a Receita Federal, só para deixar claro, mas ele não recebeu, e por isso que ele condenou com base em estimativas. Mas, por conta desses pedidos de vistas, a resposta da Receita Federal veio, e o conselheiro Vitor usou, então, os dados da Receita Federal, mantendo, inclusive, as alíquotas definidas pelo relator, só ajustando, no final, o valor das multas com base nesses dados oficiais. Então, era isso que eu queria comentar em relação ao voto do conselheiro Vitor, e passo a palavra ao Marcos para comentar um embargo de declaração. O outro caso julgado nessa sessão diz respeito ao processo administrativo que investigou um cartel na revenda de combustíveis aqui no Distrito Federal. Nesses embargos de declaração, que são opostos por partes que foram condenadas no agregado a multas de mais de 150 milhões de reais, alguns embargos de declaração merecem destaque aqui nesse julgamento. O primeiro é de uma rede que trocou de advogado ao longo do processo, juntou um subestabelecimento sem reservas, e a intimação da pauta saiu no nome dos advogados antigos, não dos novos. E houve um vício de intimação que inviabilizou que os representantes dessa rede fizessem sustentação oral. E alguns dias depois do julgamento, alguns dias depois da publicação da ata, quando já expirado o prazo para embargo de declaração, ela opôs embargo de declaração apontando o vício de intimação. Obviamente que os embargos de declaração, mais 5 dias depois da publicação da ata, não foram conhecidos porque fora do prazo, mas o CAD se atentou para o ponto que era apontado nesse embargo sobre vício de intimação. E para evitar uma nulidade no caso, ele corrigiu, com base em autotutela administrativa, esse vício. Então mostra que há uma preocupação com aspectos formais do processo e com a ordem e o rito. Anulou o julgamento apenas em relação a essa parte, em relação às partes em relação às quais teria havido vício de intimação. E adotou uma solução bastante pragmática e inédita, que é de entrar em contato com o advogado da parte, dessa vez o advogado correto, que passou a atuar nos autos, e oferecer a ele a possibilidade de fazer a sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração, quando usualmente não cabe embargos de declaração. Mas como, em relação a essa parte especificamente, o encaminhamento do relator seria o de anulação do julgamento e isso geraria necessidade de rejulgamento, ao invés de prolongar isso com desmembramento do processo para poder ter um rejulgamento depois, ou colocar para uma outra sessão com uma nova intimação em pauta, fez esse contato, o advogado viabilizou essa solução enviando a sua sustentação oral, que foi então ouvida pelos conselheiros, e o caso foi rejulgado, sem alteração do resultado anterior, mas dessa vez
com todas as formalidades obedecidas. Então, mostra que uma construção conjunta entre autoridade e partes pode superar problemas de ordem formal processual. Outro aspecto importante é a correção da multa de uma rede que tinha sido sancionada em quase 70 milhões de reais e no julgamento dos embargos de declaração teve essa sanção reduzida para 10,5 milhões, uma redução de cerca de 85%. Antes de comentar aspectos específicos dessa redução, eu queria comentar o que gera esse tipo de redução de multa em embargos de declaração. Não é inédito que a gente tenha a redução, um ajuste de dosimetria em sede de embargos de declaração. E isso acontece por quê? Porque em relação à condenação ou não, isso é discutido ao longo de todo o processo, desde o início na Superintendência Geral. Na defesa, as partes já sabem do que estão sendo acusadas e dizem quais são as provas que infirmam aquela conclusão que poderia resultar na imposição de sanção por infração da ordem econômica. Tem uma instrução em que esses aspectos são discutidos, os aspectos probatórios que levam a uma condenação. Você tem novas alegações, você tem a remessa ao tribunal com uma análise de tudo que foi alegado ao longo do processo. Você tem pareceres da Procuradoria Federal Especializada e do Ministério Público Federal, todos discutindo se a decisão deve ser de condenação ou não, quais são os elementos para essa condenação. Só que com relação à dosimetria da multa, caso se decida pela condenação, essa discussão muitas vezes só surge pela primeira vez no voto do relator quando do julgamento. Isso não é não é uma decisão fácil, é uma decisão complexa, porque você tem, primeiro, um amplo espectro de dosimetria na lei, de 0,1% a 20% do faturamento. Segundo, você tem discussões múltiplas sobre qual é a base de cálculo ideal dessa multa. A lei fala em ramo de atividade como base de cálculo. A definição de ramo de atividade, o CAD tentou fazer isso na Resolução 3, importando uma classificação que já existia, mas reconhecendo a inadequação disso para vários casos, incluiu na própria Resolução 3 um artigo adicional prevendo que ela não será aplicada nos casos em que aquilo não for razoável, porque viu que o que era para ser regra estava sendo aplicado em poucos casos e a exceção tinha se tornado regra. Então, há uma preocupação do CAD em dar concretude ao que a lei diz, que é ramo de atividade, mas há uma preocupação com razoabilidade, há uma preocupação com capacidade de pagamento, que é um argumento posterior, ainda que se defina aquela multa com base no critério legal e não haja discussão quanto a qual é o ramo de atividade, você precisa tratar de capacidade de pagamento numa segunda etapa, e nada disso é discutido ao longo do processo. Toda essa discussão surge no voto do relator. Não é precluso as partes que discutam ao longo do processo e deem elementos para que esse cálculo seja feito, mas como uma discussão fica prejudicado em razão da outra, né? Você primeiro tem que decidir condenar para depois decidir se vai falar ou não de dosimetria. Depois você decide o ramo de atividade para depois decidir se e a alíquota para depois decidir se isso é razoável ou não, ou se isso afeta ou não a capacidade de pagamento. Então isso acaba surgindo depois do voto do relator. E a consequência disso é que o CAD, sabendo disso, adota, eu acho, com maior parcimônia a limitação do que pode ser discutido nos embargos quando o assunto é dosimetria, e amplia isso. E tem aceitado que a dosimetria, que os embargos de declaração sejam quase que um recurso
das condenações, um recurso amplo e não apenas um instrumento para sanar omissões ou contradições pontuais ou para esclarecer algum ponto. E eu acho que esse caso ilustra um pouco isso. Nesse caso, a gente tinha uma divergência entre o faturamento que veio de fontes oficiais da Receita Federal e dados de faturamento que tinham sido apresentados pelas partes. E nos embargos de declaração, quando a parte apontou que os dados oficiais não embasavam aquela multa, o CAD alterou a base de cálculo. E manteve a alíquota, manteve as suas conclusões com relação à gravidade da participação daquela parte na conduta, mas ajustou a base de cálculo para poder adequar aquela multa à realidade. Então, acho que a primeira lição desse julgamento, a primeira mensagem é a possibilidade de rediscussão de dosimetria em embargos de declaração. A segunda mensagem é uma tendência do CAD de considerar a prevalência de informações oficiais vindas da Receita Federal sobre faturamento, sobre informações trazidas pelas partes. E aí eu faço um terceiro comentário, que é, com a redução dessa multa, dessa representada que teve seus embargos de declaração acolhidos, uma rede de postos, a multa total aplicada pelo CAD no caso, que era de mais de 150 milhões, as multas totais, a soma dos valores, cai para menos de 100. A gente tem um valor muito próximo, se não menor, do que o que havia sido recolhido pela empresa que fez TCC, que era apontada como a líder do cartel nesse caso. Então, a soma das multas aplicadas aos que foram condenados em valores corrigidos acaba ficando menor do que a multa aplicada a uma única parte que fez TCC. Acho que isso, nesse caso, apesar da estranheza disso, porque se esperaria normalmente sanções maiores para os que não colaboram com a autoridade do que para os que colaboram, nesse caso isso tem uma explicação, que é o fato de que a empresa que fez TCC não só era apontada como a líder do cartel e reconheceu isso no seu histórico de conduta, como também era uma empresa que tinha uma participação de mercado muito maior, portanto, um faturamento maior. Então, em termos relativos, eu acho que, apesar dessa aparente desproporção em números absolutos, eu acho que o CAD mantém a lógica de dar benefícios e tratar melhor quem colabora com a investigação do que quem não colabora. Acho que é só uma questão circunstancial de uma participação de mercado muito elevada daquela parte que colaborou nesse caso. Obrigado, Marcos. Você tratou os pontos fundamentais aí da decisão. Eu vou comentar o requerimento de TCC 2304-2025. Esse é um caso interessante, julgado recentemente pelo Tribunal do CAD, que envolve cooperativas médicas. Ele já tinha sido julgado pelo tribunal, mas estava pendente de julgamento de embargos. E aqui há um elemento curioso: durante o trâmite dos embargos, houve mudança de gestão na cooperativa e também troca do patrono, do advogado, assim como aconteceu no teu caso. O conselheiro relator, Gustavo Augusto, que hoje é presidente do CAD, ele foi muito claro. Em regra, ele não aceitaria um termo de compromisso de cessação, TCC, nessa altura do processo. Mas, diante das peculiaridades, o tribunal entendeu que havia espaço para negociação e, de forma unânime, acolheu a proposta de TCC. O caso, no mérito, girava em torno de conduta uniforme. Basicamente, as cooperativas médicas estariam influenciando a negociação dos médicos com os entes públicos e, ao mesmo tempo, criando barreiras para que médicos de fora da região participassem desses contratos com os órgãos públicos.
O acordo, no final, ele previu cessação das práticas e o pagamento de contribuição pecuniária de cerca de 9 milhões de reais. E esse valor está embutido um desconto de 15% em relação à multa que seria aplicada. Eu acho que é um caso relevante porque ele mostra como o CAD pode equilibrar, de um lado, a necessidade de punir condutas que restringem a concorrência, mas, de outro lado, a abertura para soluções negociadas quando há sinais claros de mudança de postura da parte envolvida. Eu acho que ele é relevante por esse motivo. Só um comentário adicional sobre isso, Ale. Eu acho que essa possibilidade de acordos, mesmo no estágio avançado do processo, sempre foi muito rejeitada pelo CAD pelo fato de que não há contribuição para a investigação, porque a instrução já acabou. Então, no máximo, se evita uma judicialização. Mas eu acho que o CAD vê valor não só na alteração de conduta que vem com o TCC, então é menos... não é só, não é que é menos, mas não é só sancionar para criar efeito dissuasório, mas valorizar que com um acordo se adotem medidas de compliance em entidades que naturalmente não têm esse tipo de medida. Então esse é algo que é visto pelo CAD como um elemento que pode compensar um eventual desconto da multa, e conversa também com uma proposta que foi colocada em consulta pública pela Procad, que prevê a possibilidade de premiar soluções consensuais mesmo após o julgamento. Né? Há uma previsão, e não está claro ainda se isso vai ser acolhido ou não pela maioria do tribunal, de possibilidade de conceder um prêmio de 10% para aquele que opta por não judicializar o caso, pagando imediatamente à vista a condenação do CAD. Então, isso mostra uma preocupação do CAD com alteração de conduta que efetivamente evite o dano aos mercados e também com evitar a judicialização e o prolongamento de discussões por, às vezes, mais de uma década. Perfeito, Marcos. Obrigado pelo acréscimo. Vou comentar agora sobre os eventos do IBRAC. Eu queria dar destaque para um evento, que é a terceira Jornada Econômica de Concorrência e Regulação, que vai acontecer no dia 15 e 16 de setembro, coordenado pelo nosso Comitê de Economia, que tem como diretora a Fabiana Tito. Também não podia deixar de agradecer o Marcos por ter aceitado o convite, pela parceria de muitos anos. A gente tocou casos especiais nesses últimos anos juntos, lado a lado, casos muito difíceis, e com base neles a gente acabou criando uma amizade que eu acho que vai ser pro resto da vida. Então, agradecer muito o Marcos pelos comentários, por ter aceitado o convite e por contribuir tanto com o direito da concorrência. Obrigado, Marcos. O prazer é todo meu, Ale. Eu acho que, como eu disse, essa iniciativa é importante, esclarece, e fico muito honrado, não só com o convite, como também com compartilhar essa amizade. Também não poderia deixar de agradecer ao Roberto, que também participou dessa plenária. O Roberto, ele tem ajudado bastante no backstage aqui, em toda a preparação das plenárias comentadas. É um rising star aí, um advogado brilhante, no começo da carreira ainda, mas que já mostrou que tem o seu valor. Então, muito obrigado, Roberto, pela participação. Eu que agradeço, Ale. Muito obrigado pela oportunidade, pela parceria, pela amizade, tanto no podcast quanto no dia a dia. E muito obrigado também ao Marcos pela brilhante participação, pelos insights super relevantes. Obrigado. Este foi mais um episódio da plenária comentada do IBRAcast, o podcast do IBRAC, disponível no Spotify e YouTube. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC e responsável pelo IBRAcast. E eu sou o Alessandro Jacalha, coordenador deste programa. Agradecemos a equipe de edição e comunicação da plenária comentada, Luciano Costa e Maria Dolores. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio.